Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Ciências do 7º ano. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 37, objeto de conhecimento, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. No detalhamento, temos a radiação solar e correntes de convecção como fatores para a manutenção da vida. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês onde eu estou. Hoje eu estou numa praia. Então, sabe aquele momento de lazer que você vai lá andar numa praia, sentir ali aquela água batendo nos pés, o vento, sejam de rios ou sejam de mar, né? Então, nós temos aí uma série de fenômenos, né, físicos, de transferências de calor, de radiação que acontecem no ambiente como uma praia, por exemplo. E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês, ó. Qual fonte de energia é encontrada em uma praia ensolarada? Imaginem vocês, se já foram, né, em alguma praia, tem ali uma série de fenômenos acontecendo, e é sobre isso que nós vamos falar aí a respeito da radiação solar. Então, na radiação solar e convecção, elas estão acontecendo nestes ambientes, né? A radiação solar e as correntes de convecção são essenciais para a manutenção da vida em nosso planeta. Imaginem vocês que esses processos naturais influenciam o clima, o tempo e os ecossistemas. Então você está lá em uma praia ensolarada e você está sentindo que está ficando calor. Então, ali existe energia, uma energia em movimento. Existem moléculas que estão sendo agitadas pela radiação solar. Aquele sol lá está bonitão, né? No início da manhã, no meio-dia, durante a tarde, e ele está fazendo com que você sinta aquele calor. Então, são fenômenos naturais, processos naturais que influenciam o clima, o tempo e os ecossistemas. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que é a radiação solar? Então, é a energia emitida pelo Sol na forma de ondas eletromagnéticas. A energia é crucial para sustentar a vida na Terra, fornecendo calor e luz para os organismos. Então, isso acontece em todos os biomas na superfície da Terra, tá? Em todos os ambientes, ecossistemas, existem seres vivos que precisam dessa energia solar. Principalmente, nós estamos aí falando de uma cadeia trófica. As plantas vão inicialmente utilizar essa energia solar juntamente com água, com CO2, né? E ali vai acontecer o processo da fotossíntese. A partir do momento que as plantas, que são seres autotróficos, produzem seu próprio alimento por meio das reações da fotossíntese, todos os outros seres vivos, por exemplo, animais carnívoros e depois animais herbívoros e depois animais carnívoros e todos esses que compõem uma cadeia ou uma teia alimentar, eles estão ali havendo transferência de energia. Então, todo esse início do processo da fotossíntese que ocorre com a radiação solar, que estimula ali a energia, né, que está em movimento na superfície da Terra, vai ser fundamental para a manutenção, né, para a sobrevivência dos seres vivos na superfície da Terra. Então, vamos ver aí que nós temos o processo de transferência de calor. Calor é a energia que se transfere de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura entre eles.
Essa transferência pode acontecer de 3 formas. Então, nós vamos passar a compreender aí um pouco mais sobre os processos, né, de transferência de calor, que é a condução térmica, tá? A convecção e a irradiação. Iniciando aí com a condução térmica, nós temos que essa transferência de calor, ela vai acontecer em meios sólidos. Então, nos sólidos é a principal forma de transferência de calor. Neste caso, aqui nós temos representado um metal que está na composição da panela, né? Uma panela inox, por exemplo, mas o mesmo numa panela de alumínio, numa panela de ferro. Então, todos estes materiais são ótimos condutores de calor. Vai haver uma agitação de moléculas que compõem estes objetos. Nós temos também aí um copo de refrigerante e vocês estão percebendo que tem gelo no seu interior. Ok, ao ter a presença de gelo no interior daquele líquido, também vai acontecer uma transferência de calor. E todos eles estão, essa transferência de calor, eles estão acontecendo porque, pela proximidade, eles estão muito próximos. Imaginem vocês então, vamos lá, para uma situação do dia a dia, também onde possa ali haver transferência de calor nestes objetos. Você pegou uma panela ali, uma panela que foi colocada lá no fogão de lenha, foi colocado lá no fogão, né, a gás com uma chama acesa, né? Pelo fósforo. Então, nós temos que inicialmente, em um primeiro momento, nós temos que essa panela não estava quente, ela estava sendo possível tocar com as mãos, tá? Então, neste caso, nós temos ali um processo de agitação de moléculas que vai acontecer com que os outros átomos e moléculas que estão próximos de onde houve o início daquele aquecimento, ou no caso do copo do refrigerante, como eu apresentei para vocês, no resfriamento, não é? Então, o resfriamento que foi ali estimulado pelo gelo, então vai acontecer uma transferência de calor e as moléculas que estão próximas ali, elas vão entrar, né, vão ser aquecidas ou resfriadas, dependendo da situação aí dos 2 exemplos que eu apresentei para vocês. Então, ali nós temos a importância, né, de compreender esses conceitos, porque eles ocorrem no nosso dia a dia. Nós também temos a condução térmica. As partículas da região que recebem diretamente energia externa vibram com maior intensidade e passam a se chocar com as partículas vizinhas a elas. Esses choques fazem com que a energia seja transferida e se propague pelo sólido. Então, a capacidade de conduzir rapidamente o calor varia entre os materiais. Então, vejam aí, na condução térmica, nós temos os exemplos que eu comentei com vocês aí. Vejam no vídeo. Olha aí, no nosso vídeo nós vimos um exemplo que eu comentei ali, tinha acabado de comentar, né, sobre a panela, em que o ponto de aquecimento, né, ia estimular ali a agitação daquelas moléculas que estavam envolvidas naquele objeto e todos estes, por proximidade, haveria o aquecimento, tá? Então, neste caso aí da panela, e claro que vocês, enquanto crianças, estudantes, né, compreendendo estes conceitos que nós estamos apresentando de transferência de calor, tem que tomar muito cuidado, né, em utilizar ali objetos em contato com fogo,
tá? Porque acidentes podem ocorrer. Vocês, se não tivéssemos informado de aquela panela, né? Vou continuar o exemplo usando o exemplo de uma panela. Se nós não soubermos ali que aquela panela está muito aquecida, né? O que vai acontecer é que nós podemos tocar de forma desavisada e queimar as nossas mãos, porque estava ali super aquecida, tá bom? Então vamos ver aí outros exemplos a respeito da convecção térmica. Na convecção térmica, ela ocorre ali muito dentro da geladeira, tá? Então nos líquidos e nos gases, o calor propaga-se por convecção, que é a transferência de calor pela matéria em movimento. Então, nós temos aí no exemplo, na ilustração de uma geladeira, e com certeza você, quando abre a geladeira e fica olhando ali para dentro da geladeira, querendo escolher o que vai se alimentar, o que vai pegar, ou de comida, ou de bebida, e olha que nós temos aqui uma geladeira, né, cheia de produtos. E aí, ali dentro, quando você abre essa geladeira que fica olhando, você está atrapalhando o processo aí de convecção térmica. Por quê? Porque a geladeira está fechada, o ar quente que entrou naquele momento, né, na geladeira, ele vai subir porque o resfriamento causado na região do congelador vai fazer com que esse ar frio desça, né? E o ar quente, que por um acaso toda vez que abre essa geladeira, esse ar do meio externo vai entrar e ele está mais numa temperatura mais quente, ele vai subir. Então vai acontecer ali todo um processo de propagação, de movimentação desse ar, e todos os materiais, todos os alimentos, os objetos que estão ali dentro, por convecção térmica, eles vão entrar em um equilíbrio. E agora aí eu utilizei uma palavra, né, que é o equilíbrio térmico. Assim como nos exemplos da condução, né, térmica, aí agora aqui comentando sobre a convecção térmica, também eles irão chegar em um equilíbrio térmico, ou seja, todas aquelas partes do objeto, ou no caso do ambiente, que estavam com temperaturas diferentes, né, essas moléculas em diferentes formas de agitação, e é isso mesmo, elas ficam agitadas. Quanto maior a temperatura, ou seja, mais quente, mais agitados estão estes átomos, estas moléculas que compõem um determinado ambiente ou objeto. Quanto mais resfriadas, menor em agitação, em estágio de agitação elas estão, tá bom? Então, acontece esse equilíbrio térmico. Vamos ver aí em um outro vídeo como que esses processos ocorrem. Vejam. Nós temos aí uma panela que está aquecida, né? Nas regiões onde essa panela ali, que não tem contato direto com essa chama, é necessário que os processos de radiação, né, de irradiação, são sinônimos, ele vai ocorrendo. É que quando nós sentimos, mesmo a longa distância, se eu colocasse a mão próximo dessa chama, eu sentiria o aquecimento causado pela temperatura da chama, tá? Da chama ali que está acesa no fundo da panela. Essa chama acesa no fundo da panela, em contato ou não com o objeto, e aí em contato com o fundo da panela, vai acontecer o processo de convecção. Em seguida, né? Porque o ar que estava resfriado, né, no fundo vai começar a girar, porque o aquecimento dela vai estimular a subir, elas vão se movimentar nesse ambiente de água, e o aquecido, o resfriado vai descer. Então, a movimentação dessas moléculas de água dentro da panela,
tá? Ele vai fazer com que, após um determinado tempo, essa água vai estar em uma mesma temperatura. E aí é um exemplo que eu quero deixar para vocês, que é no início do aquecimento dessa panela, você ainda consegue tocar o dedo na água e não sentir a água aquecida. Não vai sentir a água quente, mas lá no fundo da panela já vai ocorrer essa agitação de aquecimento, né? No fundo da panela, em cima resfriado. Mas se depois de uns 5 minutos, uns 10 minutos, a gente ainda tentar, se nós novamente tentarmos colocar o dedo dentro dessa água, né? Dentro da panela, e muito cuidado, não faça isso na sua casa para não ter nenhum problema, né? Nenhum acidente. Mas se a gente colocar o dedo na água, a água toda já vai estar aquecida. Tá? Então, nós vimos aí esses dois processos na panela. Vamos voltar ao vídeo novamente, em que ainda tem mais um processo aí de transferência de calor que vai estar acontecendo. Eu já citei sobre a radiação e irradiação, que é por ondas eletromagnéticas. Eu citei a convecção térmica, essa movimentação desses materiais, né, que estão acontecendo ou de resfriamento, aquecimento e resfriamento, mas tem o cabo da panela. Vejam aí que no cabo da panela, sendo de metal, já vai ser um processo de condução. Então, a panela em si vai estar aquecida e também vai haver uma transferência, uma condução, partícula a partícula ali, átomos que estão ao seu redor, né, todas as moléculas daquele material que está sendo do objeto, ele vai, por condução, por transferência de calor na proximidade 1 a 1, vai aquecer todo o cabo da panela. E aí é que nós temos a importância dos materiais que são isolantes, né? Eles são mais condutores dessa transferência de energia. Então, nós temos colheres de pau, por exemplo. As colheres de pau justamente são muito utilizadas na cozinha por conta de não permitir a transferência de calor, né? No caso, por convecção. Você só vai estar sentindo ali a irradiação daquela temperatura que está subindo diretamente pela chama, né? No espaço ao redor dessa panela. Mas o cabo da colher de pau não vai ter esse aquecimento. Agora, se você fizer uma comida, for lá fazer uma preparação de uma comida com uma colher inox, e se você deixar essa colher ali muito tempo, né, do próprio material da colher, né, inox, é um metal, em contato com aquela comida ali gostosa que você está preparando, que está muito aquecida, pouco a pouco essa colher vai ficando numa temperatura quente. Então, aí é que a importância dos materiais que não são condutores de energia, de calor, né? Dessa energia, sim, que está sendo transmitida e está sendo conduzida pelos materiais. Não, eu comentei da colher de pau, mas o cabo de panelas que tem o plástico, né? Tem borracha, aquela resina também, são justamente utilizado esses materiais para evitar essa condução, tá? Então, todos estes são importantes para evitar essa transferência de calor e assim manter a nossa segurança, ou em vários equipamentos, na indústria, manter o funcionamento daquele equipamento, né, de modo normal. Tá? Vamos ver agora os assuntos relacionados à influência das correntes de convecção, e aí eu estou citando dessa movimentação de materiais que ocorrem influenciadas pelo calor. Nós temos aí na atmosfera convecções que ocorrem nos oceanos e na vida marinha, convecções que ocorrem, né, correntes de convecção que influenciam na vegetação, na agricultura e também em fenômenos climáticos. Nós vamos aí ver
sobre cada um destes. E aí eu já trago para vocês aí sobre a convecção na atmosfera, em que é muito comum nas cidades, ao longo do dia, esse processo de convecção ocorrer. Nós temos aqui exemplos de cidades e de toda a camada de ar que compõe a atmosfera, né? As camadas da atmosfera. Então, nós temos aí que estes correntes de ar frio e ar quente vão estar ali em movimento, né? E todo esse processo que é estimulado por essas transferências de calor na composição da atmosfera, vai fazer com que ao longo do dia ela esteja em um momento mais aquecido ou sendo resfriada também. E aí as correntes de convecção na atmosfera movem o ar e regulam o clima global. Então, todas as influências locais têm interferências globalmente, porque essas correntes de ar, elas se movimentam na atmosfera, não há limites, né? Não há impedimento que esses ventos possam levar as correntes de ar e também poluentes pelas superfícies da Terra, do planeta Terra, e a longas distâncias. Então, por isso que nós temos influências, né, dessas correntes de ar ao longo de toda a superfície da Terra, tá bom? Nós temos aí também sobre as correntes de convecção e fenômenos climáticos extremos. Então, essas correntes de convecção podem levar à formação de fenômenos climáticos, e aí podemos citar como exemplos as tempestades, furacões e tornados, né? Então, esses fenômenos climáticos, eles são eventos naturais, mas que impactam, né, e muito, causam acidentes, né, destruição, enfim, eles causam prejuízos à vida humana, até casos de mortes, né, nestas locais, nestas cidades em que tem ali a influência destes fenômenos naturais, como as tempestades, furacões e tornados. Então, comunidades locais e o meio ambiente, eles sofrem dessas alterações climáticas, e ali os seres vivos, incluindo o homem ali presente, eles têm prejuízos na sua qualidade de vida. Então, nós temos tanto acontecendo no Brasil, como em várias regiões do mundo, em vários outros países, estes eventos climáticos, né, por alterações da natureza, aumentando ao longo dos anos e causando desastres ambientais, calamidades públicas, né, em que pessoas estão ali sendo prejudicadas e reconstruindo vidas nos ambientes onde moram, tá? Então vamos ver aí o próximo, que é sobre o ciclo da água e convecção oceânica. Eles influenciam na distribuição de calor e de nutrientes nos oceanos. Então, essas correntes de convecção, também pela movimentação dessas substâncias, no caso aí nós estamos falando da água, né? Enquanto na atmosfera está acontecendo o ciclo da água, e enquanto nos ambientes aquáticos, e também acontece nos rios, nos lagos, e nos oceanos, nos mares, né, e oceanos, esta vida, os seres vivos estão sofrendo ali a interferência dessas correntes de convecção, tá? E também influencia na migração, porque águas quentes e águas frias ajudam ou estimulam com que as espécies procurem locais apropriados, mais aquecidos, para a reprodução. Então, migração de espécies entre esses vários ambientes aquáticos, né? Ocorre também o transporte de nutrientes e o equilíbrio dos ecossistemas, tá? Então, são processos aí que vão ocorrer no dia a dia. Se nós estamos em um ambiente aquático, vai acontecer aí a evapotranspiração,
tá? A evaporação, né, ou transpiração das plantas, dos vegetais que vão estar nesse ambiente, estimulados pelo aquecimento, pelo sol, que faz parte da irradiação, né, da radiação térmica, tá? E aí, em altas camadas da atmosfera vai acontecer ali condensação e posterior precipitação. No processo de precipitação vai retornar esses ambientes, essa água para os ambientes e vai ocorrer também a infiltração para as águas subterrâneas, tá? E quero comentar com vocês que em algumas regiões, né, de águas doces, esses processos de convecção estimulados pela temperatura, eles vão fazer com que substâncias que estão em decomposição, que são substâncias no fundo desses ambientes aquáticos, né, e produzem substâncias tóxicas, nesses processos de convecção, né, estimulados pela temperatura da superfície e pela movimentação das massas de água, muitos animais marinhos, no caso de água doce ou até mesmo marinho, podem morrer quando essas substâncias tóxicas, né, que estavam no fundo desses ambientes, eles vão ali causar a morte de vários peixes, por exemplo, ou o aquecimento dessas águas também vai causar a morte de vários mamíferos, como aconteceu com botos na Amazônia, né, por esse aquecimento, né, que é um processo de transferência de calor do meio externo para o ambiente aquático, e ali estes animais, peixes ou mamíferos, né, não conseguem suportar e aí também tem prejuízo da sua vida, né, causa morte, tá bom? Vamos continuar aí com os efeitos das correntes de convecção na vegetação, tá? Essas correntes de convecção afetam a distribuição de chuvas e temperaturas ao redor do mundo, influenciando a vegetação e os ecossistemas. Então, como nós temos aí, ó, na ilustração, e vejam aqui, ó, vocês estão reconhecendo que uma árvore caiu? Então, essas convecções de ar prejudicam, podem derrubar a vegetação, isso tudo causado por diferentes climas, né? Essas alterações climáticas também, tá? Então, são processos que ocorrem conforme as convecções influenciadas pela temperatura, pelo calor nestas regiões. Vamos continuar aí com os impactos das correntes de convecção na agricultura, afetam a produção de alimentos, né? Se nós temos aí esses furacões, tempestades muito fortes, essas movimentações de massas de ar podem prejudicar ali também na agricultura, nas plantações de larga escala. Então, os padrões climáticos influenciam o crescimento de culturas e a disponibilidade de água para irrigação. Além de comentar para vocês as influências da ação humana. Nós sabemos e já temos muitas pesquisas e divulgação aí na mídia que a ação humana tem influenciado, né, as alterações climáticas. Vejam que essas alterações das correntes de convecção, elas são causadas pelo homem, são chamadas de alteração antrópicas, como a poluição e as mudanças climáticas. Elas podem, assim, afetar, tá, as correntes de convecção e os padrões climáticos. Então, são necessários adotar medidas, né, para poder haver a conservação e sustentabilidade desses ambientes e mitigar esses espaços, esses impactos. Tá? Então, todas essas transferências de calor que comentei na nossa aula, né? Convecção, condução, irradiação e também as influências desse processo de convecção, né, na atmosfera são muito importantes
também a compreensão em ambientes aquáticos e ambientes terrestres, tá? Então, essa foi a nossa aula. Tchau!